Olá, amigos da Rede SC, uma boa noite a todos. Está entrando no ar o Boletim das Eleições 2016 aqui do estado de Santa Catarina. Desde já eu peço licença para entrar na sua casa para trazer as principais informações de tudo que ocorreu no dia da votação, domingo, para prefeitos e vereadores aqui do estado, das principais cidades. Já vamos começando falando sobre a sujeira que chamou a atenção de quem passava próximo às zonas eleitorais. A sujeira tomou conta das ruas e calçadas. Antes de passar a matéria, teve um morador do Rio Tavares, que não quis se identificar, mandou um vídeo pra gente. Coloca na tela pra mim. Isso ele nos relata que foi do ponto onde ele vota até a frente da Escola de Educação Básica Porto do Rio Tavares. A sujeirada imundícia que fizeram, olha aí, ó. Isso ele foi caminhando até lá. Até lá. E Rio Tavares é um ponto onde dá enchente, quando dá chuva forte, dá enchente lá. Então não dá para entender por que as pessoas fazem isso. Claro, não sei se é mandado do vereador, do prefeito, eu não sei. Isso realmente eu não sei. Mas essa nojeira aí, depois não reclamam, que tá tudo alagado, tudo, né? Olha aí. Né? Então a gente já vai... A reportagem está no ponto? Então já vamos com a reportagem sobre a sujeira que chamou a atenção das pessoas que passavam pelas ruas indo nas suas zonas eleitorais para votar. Vamos ver a reportagem. Seu Luiz Fernando fez como muitos eleitores. Foi cedinho até o local de votação. Exercer o sagrado direito do voto. É um ensaio para 2018, então eu fiz questão de chegar cedo. Seu Manuel também cumpriu com a obrigação de cidadão. Acabei de cumprir. Como é que é? Daqui a 2 anos volta? Daqui a 2 anos tem que voltar novamente, né? A movimentação nos colégios para a votação foi intensa desde as 8 horas da manhã. Porém, o que muitos eleitores reclamaram foi da sujeira em alguns locais de votação. Não dá para ficar jogando papel no chão em geral, né? Não só nas eleições, mas sim, todo ano, né? Também é nossa responsabilidade, né? Pode votar consciente no seu candidato, né? Mas fazer essa sujeirada assim de santinho fica feio, né? Quem ama cuida, não deixa tudo jogado, né? Ao contrário de outros anos, o volume de sujeira era menor. Mas a legislação é clara, diz que os populares santinhos no chão, nos locais de votação, configura a propaganda irregular e os candidatos estão sujeitos à multa. Pois é, né? Aí, se der enchente na sua cidade, reclame com o seu candidato e com o seu candidato a vereador e a prefeito. Porque essas pessoas que fizeram isso era para estar limpando ali, mas vai sobrar para quem? Vai sobrar pros garis, né? Olha, gente, a tecnologia foi responsável pelo desempenho da apuração no estado, que registrou o recorde no primeiro turno das eleições municipais de 2016. O estado de Santa Catarina foi um dos estados mais rápidos para terminar a apuração dos votos. Vamos ver a reportagem. Demorou apenas 12 minutos para os primeiros candidatos eleitos serem conhecidos em Santa Catarina. Ponte Alta do Norte foi o primeiro município a terminar a apuração. Os votos da capital só começaram a ser computados por volta das 6 horas da tarde. O último município a iniciar a contagem foi Itapoá, no norte catarinense. A previsão inicial era concluir o processo até às 8 horas da noite. Mas um problema no pendrive de uma seção de Ipumirim, no meio-oeste, fez com que a totalização fosse encerrada às 8h27 da noite. Não esperávamos esse contratempo, né? Nesse município de Ipumirim foi uma urna daquelas de 2006, a cada 10 anos são renovadas as urnas. E essas urnas mais antigas, elas se sujeitam a esse tipo de problema. 196 urnas tiveram que ser substituídas em 103 cidades, o que não atrapalhou o andamento da votação. Com o tempo de campanha reduzido, os candidatos exploraram as redes sociais. É o começo de um novo momento. Eu penso que as redes sociais vieram para ficar, né? É um mecanismo que vai se aperfeiçoando. A tecnologia ajudou e muito, tanto na preparação do processo político eleitoral, como nas questões, inclusive, de julgamentos. Os moradores de Joinville, Blumenau e Florianópolis vão conhecer os eleitos somente no dia 30 de outubro, quando está marcado o segundo turno nessas cidades. Pois é, parabéns ao estado aí, as pessoas, a tecnologia cada vez ajudando mais, né? Mas essa urna eletrônica aí deixa a desejar às vezes, hein?
Me desculpe, mas eu não vou muito com a cara dessa urna eletrônica, não. Com esse jeito da urna eletrônica. Que muitas pessoas dizem que que dá para subornar os votos ali. A gente não sabe, né? Olha só, gente, mesmo contra a lei, eleitores são flagrados fazendo boca de urna. Isso ainda continua no estado. Muitas pessoas foram detidas. Vamos ver a reportagem. Seria para todo mundo bater palmas ao ver uma calçada limpa, uma rua sem sujeira, ou que tivessem apenas alguns santinhos no chão em frente a uma escola no dia das eleições. Estava bem mais sujo na última eleição. A constatação serviu para apenas algumas horas da manhã, porque aos poucos se formava aquela montoeira aí de papéis em frente a locais de votação. Será que o candidato porcalhão consegue votos com isso? Bem, essa publicidade aí imunda não atingiu a mãe da Valentina, que decidiu o voto dela sabe quando? 2 semanas atrás. E cada um teve o motivo de sair de casa para pegar uma fila. O primeiro critério foi a formação e se ele já foi político ou não. O aposentado Darcy, que perdeu as contas de quantas vezes foi às urnas e a poucos minutos de votar, ainda não sabia qual candidato escolher. Tem alguma coisa na cabeça, agora ali na hora eu vou pensar qual dos caras ali, né? Indecisos. Seriam eles os motivos de tanta sujeira assim? E este bolinho aí de santinhos na mão, que quando flagrado, foi escondido no bolso do casaco. Tá distribuindo santinho aí? Tô. Sabe que é errado isso? Mas todo mundo tá, né? Barra da Lagoa. Parecia que a boca de urna estava liberada. A cada esquina, era fácil ver gente cumprimentando como se não quisesse nada, mas fazendo boca de urna. Enquanto isso, apenas um policial militar estava ali, bem na frente da escola. 15 minutos depois, chegava um reforço. Diante de tudo isso, como cobrar das autoridades melhorias no município? Como discutir os problemas que a gente tanto reclama? É aí que o estudante Robert, que fez questão de subir 3 rampas para dar um troco nisso tudo. Se todo mundo pensasse dessa forma, né, de fazer valer o seu voto, não estaria do jeito que está hoje aí, né? Deixando acontecer para depois querer resolver. Tem que resolver antes nas urnas. Assim como Robert, não faltaram pessoas que votaram com muita consciência. Para quem sabe, estas atitudes um dia possam ficar no passado. Pois bem, né? Muita gente fazendo isso. Olha, da casa onde eu tava até a minha zona eleitoral, passei acho por umas 6 pessoas com santinho, querendo dar santinho para você votar, né? Eu acho que assim, tem um período de eleição, de votação, que a pessoa, eu pelo menos assisti, eu não assisti eu vou ser sincero aqui, eu não vou mentir. Eu não assisti a propaganda eleitoral, mas eu pesquiso na internet. Hoje em dia a internet ela facilita muito para a pessoa ver se o candidato tem fez alguma sacanagem, alguma coisa parecida. Então eu fui lá na internet, pesquisei meus candidatos e votei neles. Aí o que acontece? Aí você vai indo, aí vai vindo. Um santinho, um santinho, um santinho. Sabe? Aí a pessoa, entra o caso de jogar no chão. Eu fiz a minha parte, eu não joguei no chão, eu coloquei no bolso, joguei na lixeira da zona eleitoral onde eu votava, na escola. Eu joguei tudo lá fora, porque, claro, quando tu vai, eles estão ali em cima de ti, mas quando tu volta não tem nada, né? Eles não vão dar santinho pra ti, tá voltando pra casa, tu já votou, né? Não tem necessidade disso. Mas até onde eu fui, na zona eleitoral, na escola onde eu votava, eu acho que eu passei por umas 6 pessoas entregando santinho, então não tem necessidade disso. A pessoa já vai com voto. Eu já fui sabendo em quem eu ia votar, no vereador, no prefeito, eu já fui focado naquilo. E muita gente ainda insiste com aqueles santinhos, né? Muito bem, gente, agora vamos com o resultado das pesquisas em algumas cidades aqui de Santa Catarina. Então vamos lá, coloca na tela. Olha só, gente, Águas Mornas teve eleito no primeiro turno. Mero Prim, do PMDB, ficou com 56,35% dos votos. Em Alfredo Wagner Naldir Antônio Schmitz, foi eleito pelo PMDB com 57,53% dos votos.
já foi eleito no primeiro turno em Alfredo Wagner. E Angelina também teve eleito. Zebra, do PMDB, ficou com a prefeitura 51,74% dos votos, já foi eleito no primeiro turno. Em Anitápolis também teve vencedor no primeiro turno. Laudir, do PSDB, ficou em primeiro com 59,51% dos votos. Em Antônio Carlos também teve campeão no primeiro turno. Geraldo, do PMDB, ficou em primeiro com 59,12% dos votos. Em Balneário Camboriú também teve vencedor no primeiro turno. Fabrício Oliveira, do PSB, ficou em primeiro com 49,40% dos votos. Em Barra Velha também teve vencedor no primeiro turno. Walter Zimmermann, do Democratas, ficou com 39,65% dos votos. Em Biguaçu também teve vencedor no primeiro turno, hein? Ramon, do PSD, ficou em primeiro com 47,24% dos votos. Em Blumenau vai ter segundo turno entre Napoleão Bernardes, do PSDB, que ficou com 44,81% dos votos, e Jean Huckmann, do PSD, que ficou em segundo com 35,6% dos votos. Terá segundo turno em Blumenau. Já em Brusque também teve vencedor no primeiro turno. Dr. Jonas, do PSB, ficou em primeiro com 40,47% dos votos. Em Caçador também teve eleito no primeiro turno. Saulo Perotto, do PSDB, ficou em primeiro com 63,40% dos votos. Em Camboriú também teve eleito no primeiro turno. Dr. Elcio, do PMDB, ficou em primeiro com 48,62% dos votos. Em Canoinhas também teve eleito no primeiro turno. Beto Passos, do PSD, ficou em primeiro com 50,62% dos votos. Em Chapecó também teve eleição no primeiro turno. Eleito no primeiro turno, aliás, Luciano Buligon, do PSB, ficou em primeiro com 61,74% dos votos. Em Concórdia também teve eleição no primeiro turno, eleito no primeiro turno. Rogério Pacheco, do PSDB, ficou em primeiro com 45,71% dos votos. Em Criciúma, Celso Salvaro também foi eleito no primeiro turno, com 75,87% dos votos. Clésio Salvário, que é do PSDB. Em Florianópolis terá segundo turno entre Jean Loureiro, do PMDB, em primeiro lugar ficou 40,39% dos votos, e Angela Min, do PP, ficou em segundo com 24,57% dos votos. Então terá segundo turno em Florianópolis. Em Fraiburgo teve eleito no primeiro turno Claudete Geller Matias, do PPS, ficou em primeiro com 34,27% dos votos. Em Garopaba também teve eleito no primeiro turno. Sérgio Cunha, do PSDB, ficou em primeiro com 50,05% dos votos. Em Gaspar também teve eleito do primeiro turno Kleber Vandal, do PMDB, ficou em primeiro com 37,39% dos votos. Em Governador Celso Ramos também teve eleito no primeiro turno Juliano, do PSD, ficou em primeiro com 59,58% dos votos. Em Hervaldo Oeste também teve eleito no primeiro turno. Lorine, do PR, ficou em primeiro com 55,68% dos votos. Em Sara também teve eleito no primeiro turno. Murialdo, do PMDB, ficou em primeiro com 61,63% dos votos. Em Imbituba também teve eleito no primeiro turno. Rosevaldo Júnior, do PT, ficou em primeiro com 62,24% dos votos. Em Indaial também teve eleito no primeiro turno André Mosser, do PSDB, ficou em primeiro com 42,40% dos votos. Em Itajaí também teve eleito no primeiro turno Volney Morastoni, do PMDB, ficou em primeiro com 36,62% dos votos. Em Itapema também teve eleito no primeiro turno Nilza Simas, do PSD, ficou em primeiro com 50,27% dos votos. Em Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli ficou em primeiro com 44,73% dos votos. O Antidil, que é do PMDB. Em Joaçaba também teve eleito no primeiro turno Dioclésio Ragnini, do PSDB, ficou em primeiro com 53,96%. Em Joinville terá segundo turno entre Udo Deller, do PMDB, que ficou com 45,01% dos votos, e Darcy de Matos, do PSD, com 27% dos votos. Em Joinville terá segundo turno.
Em Lages, já teve eleito no primeiro turno Antônio Seron, do PSD, ficou em primeiro com 38,05% dos votos. Em Laguna também teve eleito no primeiro turno Mauro Candemil, do PMDB, ficou em primeiro com 38,60% dos votos. Em Lauro Miller também teve campeão no primeiro turno, Valdir Fontanella, do PP, ficou com 51,74% dos votos. Em Mafra também teve campeão Wellington, do PSD, com 88,19%, hein? Em Navegantes também teve eleito no primeiro turno Emílio Vieira, do PSDB, ficou em primeiro com 56,89% dos votos. Em Nova Erechim também teve campeão no primeiro turno. Nédio Cassol, do PMDB, ficou em primeiro com 54,07% dos votos. Em Nova Trento, Gian, do PP, ficou também em primeiro e foi eleito com 58,05% dos votos. Em Nova Veneza, também teve campeão no primeiro turno, Rogério Frigo, o Geio, do PSDB, ficou em primeiro com 51,84% dos votos. Em Orleans também teve eleito no primeiro turno, Dr. Jorge Koch, do PMDB, ficou em primeiro com 54,65% dos votos. Em Palhoça também teve campeão, Camilo Martins, do PSD, ficou em primeiro com 63,12% dos votos. Em Paulo Lopes também teve eleito no primeiro turno, Nadir, do PP, ficou em primeiro com 66,87% dos votos. Na Penha também teve eleito no primeiro turno, Aquiles, do PMDB, ficou em primeiro com 61,51% dos votos. Em Pinhalzinho também teve eleito no primeiro turno, Mário Afonso Rothstein, o Sena, do PSDB, ficou em primeiro com 49,73%. Em Pomerode também teve eleito no primeiro turno Hércio Kreck, do Democratas, ficou em primeiro lugar com 68,26%. Em Porto Belo também teve eleição no primeiro turno. Emerson, do PMDB, ficou em primeiro lugar com 49,98% dos votos. Em Rancho Queimado também teve eleição no primeiro turno. Teve campeão no primeiro turno. Cleci Aparecida Veronese, do PMDB, ficou em primeiro com 53,33% dos votos. Em Rio do Sul também teve eleito no primeiro turno. Tomé, do PSDB, ficou em primeiro com 47,67% dos votos. Em São Bento do Sul também teve eleito no primeiro turno Magno Bowman, do PP, ficou em primeiro lugar com 37,94% dos votos. Em São Francisco do Sul também teve eleito no primeiro turno Renato Gama Lobo, o Renatinho, do PSD, ficou em primeiro lugar com 49,29% dos votos. Em São João Batista também teve eleito no primeiro turno Daniel, do PSD, ficou em primeiro com 54,33% dos votos. Em São Joaquim também teve eleito no primeiro turno Giovanni Nunes, do PSDB, ficou em primeiro com 51,24% dos votos. Em São José do Cerrito também teve eleito no primeiro turno Arno Marian, do PSD, ficou em primeiro com 54,24% dos votos. Em São José também teve vencedor no primeiro turno. Adeliana Dal Ponte, do PSD, ficou em primeiro com 39,14% dos votos. Em São Miguel do Oeste também teve eleito no primeiro turno Wilson Trevisan, do PSD, ficou em primeiro com 32,25% dos votos. Em São Pedro de Alcântara também teve eleito no primeiro turno o Ernei, do PMDB, ficou em primeiro com 54,92% dos votos. Em Santo Amaro da Imperatriz também teve eleito no primeiro turno Edésio Justen, do PSDB, ficou em primeiro com 45,70% dos votos. Em Tijucas também teve eleito no primeiro turno o professor Eloy, do PSD, ficou em primeiro com 57,35% dos votos. Em Tubarão também teve eleito no primeiro turno Juarez Pontinelli, do PP, ficou em primeiro com 45,23% dos votos. Em Urubici, teve eleito no primeiro turno Antônio Zilli, do PSDB, ficou em primeiro com 57,60% dos votos. Em Urupema também teve eleito no primeiro turno Evandro, do PP, ficou em primeiro com 61,33% dos votos. Em Xanxerê
também teve eleito no primeiro turno. Avelino Menegola, do PSD, ficou em primeiro com 38,96% dos votos. E em Xaxim também teve eleito no primeiro turno. Lírio Dalgorte, do PSD, ficou em primeiro com 35,90% dos votos. Esse foi um resumo dos prefeitos que foram eleitos e das cidades onde terão segundo turno. Então, você que mora nas cidades que terão segundo turno, vote consciente, gente. É a segunda oportunidade que você tem de mudar a cidade. Muitos mudaram a votação, votaram em outro prefeito, para tentar mudar um pouco, para ver se as cidades melhoram, tá bom? Esse foi o boletim das eleições 2016 da Rede SC. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscrevam no canal e comentem se você gostou, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Fiquem com Deus. Eu volto no próximo jornal aqui na tela do YouTube. Um grande abraço a todos e tchau!